Com um currículo notável, Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular de Direito na Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu laure acadêmica no curso e também foi o primeiro lugar de sua classe. Na década de 70, começou sua carreira na magistratura como juíza do trabalho. Ocupou cargos administrativos até ser promovida a presidente do tribunal. Em 2006, tornou-se ministra no Tribunal Superior do Trabalho, indicada por Lula em seu primeiro mandato. Anos mais tarde, Dilma nomeou Rosa Weber para o STF. Era a segunda indicação para a Suprema Corte em menos de um ano. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Meses antes, Luiz Fux havia sido nomeado pela presidente recém-eleita. Em seus quase 2 mandatos como presidente, Dilma ainda indicaria mais 2 ministros para o STF, totalizando 4 dos 11 atuais. Rosa Weber votou contra o pedido de soltar o ex-presidente Lula, feito pela sua defesa através de um habeas corpus. Argumentando questões técnicas, ressaltou que o fazia independentemente de sua posição política. Independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Em 2018, Rosa Weber arquivou um inquérito que investigava José Serra. O nome do senador apareceu nas delações do caso JBS, acusando-o de suposto caixa 2 na eleição de 2010. A juíza entendeu que o crime já havia prescrito e encerrou as investigações. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. Eu achei um discurso infantilizado, desconsiderando a solenidade do momento e pior, fazendo proselitismo político e passando recados aí com a sutileza de um elefante, Imagina, você está diplomando o presidente eleito, já sinalizando seu repúdio a um eventual golpe. Olha o absurdo que é isso. A consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. Nele proclamou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição. Eu convido o ouvinte da PAN a ir até esse diploma legal, a Declaração Americana, e nessa parte que fala do princípio de isonomia, de igualdade de todos perante a lei, ver o que a lei fala de fato. Ela diz o seguinte: todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. E não consta nessas declarações, nem em qualquer outro protocolo subsequente, qualquer menção à orientação sexual ou identidade de gênero. Então, assim, ela fez aí essa adição, ela deu a sua contribuição política pessoal à Carta dos Direitos Humanos. Aí ela fala que maioria e minoria são igualmente protagonistas, Acontece que hoje no Brasil, a gente já teve essa discussão, as minorias são protagonistas, inclusive uma minoria da qual ela faz parte, as corporações da elite do serviço público, dos magistrados que ganham, segundo o CNJ, por exemplo, R$47 mil por mês de remuneração média, e que estavam advogando um aumento completamente avesso aos interesses da nação. Então é só para dar um exemplo de como as minorias se apossaram das nossas pautas. O Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo gravado por um coronel da Reserva do Exército com ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE e ministra do Supremo. No vídeo, o coronel da Reserva, Carlos Alves, critica a reunião da última sexta-feira entre a ministra Rosa Weber e representantes do PT que pediam investigação sobre o uso em massa de mensagens falsas via WhatsApp. Esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente,
se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Lembrando a esta mulher que os donos da urna, donos do Supremo Tribunal Federal, donos do TSE somos nós, povo brasileiro. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente e de que maneira queremos votar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram hoje em apoio à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, um ultraje inaceitável a esta Suprema Corte, à ordem democrática e ao Poder Judiciário do Brasil. Cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do coronel no Rio, os policiais recolheram computadores e celulares. Além de usar tornozeleira eletrônica, Carlos Alves não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá vir aqui para Brasília e deve manter no mínimo 5 quilômetros de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Em 2016, o próprio Supremo havia decidido a favor das prisões, mas agora o assunto voltou ao plenário porque na época não tinha sido julgado o mérito da questão e isso dava margens para interpretações. A manifestação do STF foi motivada por 3 ações, da Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB e do Patriota. A decisão de hoje terá efeito vinculante e precisará ser cumprida por todas as instâncias do Judiciário. Em 2018, Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão com julgamento em segunda instância. A ministra já tinha votado contra a medida em 2016 e era esperado que mantivesse esse entendimento. O ex-presidente deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Entre os réus nesta situação estão os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, os empreiteiros Gerson Almada e Sérgio Cunha Mendes e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A decisão do tribunal em abolir a prisão com condenação em segunda instância foi notícia pelo país inteiro e motivou uma série de protestos da população. Mas foi motivo de comemoração para outros. Nosso advogado acabou de confirmar, identificou 2 urnas, que eu digo adulteradas, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece a opção confirmar, em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Em 2019, a ministra solicitou um prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explicasse perante o tribunal o seu novo decreto sobre porte de armas no Brasil. Rosa Weber acompanha o pensamento comum da grande maioria dos ministros do STF, que aprovam e defendem o desarmamento civil. Ainda em 2019, a ministra recebeu uma carta de 2 advogadas que ironizavam a demora do STF para julgar o seu caso. A carta informava que o seu cliente de 80 anos já havia morrido, depois de esperar 11 anos por um julgamento do Supremo. O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a
corroer, em última análise, a própria democracia.